Você é cristão que tem um passado? E pior, as pessoas gostam de ficar te lembrando sobre ele o tempo todo? Esse Café com Maná foi feito para você. Eu sou Alexandra Trintim. Seja bem-vindo aqui. As pessoas, de forma geral, elas gostam muito de contar histórias. Elas gostam de lembrar outras histórias, ficar relembrando, remoendo, falando, comentando. O problema é que muitas vezes essa contação de histórias ela se dá baseada nas experiências que essas pessoas têm, baseadas na forma com que elas enxergam o mundo. Então, de uma forma muito tendenciosa, a gente acaba contando certas histórias de acordo com nossas perspectivas e muitas vezes pela metade. Nem sempre a história é contada de uma forma integral, porque a gente gosta de contar a parte dela que a gente concorda. Não é mesmo? Numa igreja, nas igrejas de forma geral, a mesma coisa acontece. As pessoas parecem que têm ouvidos treinados para aceitar certos trechos da palavra e até mesmo a boca afiada para contar certas histórias por aí. Mas o que a gente entende com isso em relação à Bíblia Sagrada? Jesus, quando ele esteve à Terra, ele precisou mostrar para aquelas pessoas que a história nem sempre é da forma com que elas querem contar. Então Jesus, de uma forma muito maravilhosa, ele faz a trilogia da redenção e ele faz várias parábolas ilustrando a história completa e nos dando assim uma esperança para mim e para você que talvez tenha um passado e que muitas vezes ele tende a não ser esquecido por conta das memórias que nos trazem à tona. Jesus ele começa a falar na parábola do filho pródigo e ele começa a contar essa história para aquela multidão, para aqueles ouvintes, e ele começa a dizer de um jeito que até então eles concordavam. E Jesus começa a narrar uma história triste, uma história de um jovem que ele era negligente, desobediente e que aparentemente teve um final triste. Detalhe muito interessante, naquela ocasião e até o 2º século depois de Cristo, era muito comum entre os judeus ouvirem e contarem histórias com finais tristes. É isso aí, tem pessoas que gostam muito de ouvir finais tristes, que gostam de histórias ruins, porque de alguma forma elas têm a tendência a se identificar com certas recompensas para tais e tais personagens. E nessa ocasião, Jesus começa a contar então uma história que aquele povo achou que seria muito parecida com o que eles estavam acostumados. E Jesus ele começa a dizer, tinha um pai que tinha 2 filhos, o mais novo decidiu sair, viver coisas diferentes, pediu a sua parte da herança, e o pai deu, aí o povo que estava ouvindo já achou meio estranho, porque naquela época, se um filho pediu uma herança para o pai poderia deserdá-lo. Mas nessa história que Jesus conta, já começa a soar diferente, porque Jesus disse, não, o pai deu a herança. O povo já fica meio receoso, né? Como assim? Não, esse filho tem que ser deserdado. Os ouvintes de Jesus. Então Jesus ele segue contando a história e o filho foi, gastou tudo. Outro sinal vermelho. Além de ele ter recebido herança, ele vendeu antes do pai morrer. Pois então, na história de Jesus, as coisas eram diferentes daquilo que as pessoas estavam acostumadas. E Jesus ele segue contando que esse filho foi, gastou, perdeu tudo, não tinha mais amigo, gastou com meretrizes. Novo sinal vermelho, um grande pecado para o povo judeu. Então Jesus ele alerta várias coisas nessa história e o povo tá ali meio sisudo ainda ouvindo aquilo. Mas Jesus ele chega num trecho da história que ele diz assim: então esse filho sem nada foi cuidar de porcos.
e desejou comer as bolotas de porco. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 15, versículo 16. Jesus disse assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui, para um judeu da época, a história terminaria. Você está entendendo? Porque eles estavam acostumados com histórias que tinham lições de morais, onde você errava e você era punido. E eles costumavam contar essas histórias nas suas famílias, nas suas casas, como forma de prevenção para que seus filhos não ousassem desobedecer, desonrar, enfim. Era uma forma de ensinar daquele povo. E quando Jesus chega nesse trecho da história, eles acharam, acabou a história, é isso aí, que legal, esse jovem teve a recompensa. Quem mandou sair de casa, quem mandou fazer o que fez, ele tinha o fim que mereceu. E eu acredito que muitos aplaudiram a história nessa hora. Muitos acharam e vibraram muito bem, eu não estava dando nada para essa história, mas o final foi digno da nossa religiosidade. Agora, para surpresa deles, Jesus continua contando a história. E essa parte, para mim, é uma das mais lindas desse texto. Porque Jesus continuou contando a história. As pessoas costumam contar o nosso passado até esse trecho, mas elas esquecem que a nossa história continuou e que Jesus continuou contando a nossa história. Jesus, ele continua e ele abre a boca e diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e ainda quando estava longe, viu seu pai. E ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, ponde o anel nos dedos, na mão e na sandália nos pés, e trazei o bezerro e matai e comamos e nos alegramos. Essa é a parte da nossa história que Jesus conta e que às vezes as pessoas esquecem de contar também. Às vezes as pessoas gostam de contar até a parte que a gente comeu bolotas de porcos, mas elas não querem contar que a gente se arrependeu, que a gente caiu em si, que a gente voltou e que o Pai nos abraçou e nos beijou, ainda quando estávamos sujos. O filho pródigo, quando ele chega na fazenda, ele ainda estava sujo. E o pai corre e o abraça, ainda sujo. Porque havia arrependimento, havia uma procura do filho para com o pai. E assim Jesus ensinou para aquela multidão que a história, ela tem um final feliz. E que mesmo que a gente tenha errado, que a gente tenha falhado, que a gente tenha tido um passado, ainda assim existe um final feliz. E que a nossa história completa é: nos arrependemos, caímos em si e voltamos para o Pai. É essa a história que você precisa acreditar. Se porventura alguém insistir em te lembrar do que você fez, do que você foi, por onde você andou, o que você fez, o que você comeu, em que lugar você esteve, repreenda, porque essa não é a história. Não pense nisso, repreenda o pensamento, lembre-se que para aquela multidão a história acabava ali, naquela recompensa dura,
mas não para Jesus. A história continuou. A minha história continuou. A sua história, que é cristão e que tem um passado, continuou. Ela não acaba nas bolotas de porcos. Ela acaba nos braços do Pai. Ela acaba nos braços do Pai. E esses braços te recebe, te perdoou, te limpou, te purificou, trocou as roupas, colocou o anel, te trazendo de volta formalmente para a família, troca a sandália e ele diz: não, tu não vai ser escravo, você vai ser filho. Porque o jovem, ele chegou achando que seria um trabalhador e naquela época nem todos os trabalhadores tinham sandálias para vestir. Quando o pai diz: tragam a sandália, o pai está dizendo: você não vai ser um trabalhador, você não vai ser um empregado, você vai ser meu filho. Você é filho, amado, perdoado. Com um passado? Sim, mas esse passado só serve para nos lembrar que não há lugar melhor no mundo se não for nos braços do Pai. Não há. Não há. E essa experiência, por mais que ela carregue episódios ruins, feios, que sentimos vergonha, ela nos faz lembrar que o Pai ama, que o Pai aceita, que o Pai nos perdoa e que o Pai recomeça tudo e faz tudo novo. Não permita que a história editada ou que o teu passado relembrado por outros desanime você, atinja o teu coração, porque a verdadeira história, ela tem um final feliz. Sinta-se abraçado pelo Pai, sinta-se amado, restaurado. E talvez você está me ouvindo, ainda não voltou, porque talvez você pense: não, o Pai não vai me aceitar. Talvez você ainda não tenha conseguido se levantar e vir até a fazenda novamente. O Senhor te chama para vir até a fazenda. O Senhor te diz: levanta e vem, porque eu vou te receber. O Senhor, Ele vai te receber. Pode ser sim que tenha o filho mais velho, vai ter aquele na igreja, aquele na congregação que vai te olhar torto, que vai achar: não, como assim? Foi lá, fez tudo isso, agora está aqui. Não importa, o que importa é o Pai. Então te levanta e vem. Se levanta e venha até a fazenda, porque é aqui na fazenda que o Pai vai te restaurar. Acredite, a história não acaba nas bolotas de porcos. A história não acaba onde você está. Não é esse o final. Não é esse o final da tua história. A tua história acaba nos braços do Pai. Então levante-se. A força não está em ti, mas o movimento de levantar é teu. É vir até Cristo, porque Ele faz o resto. É Ele que vai providenciar a roupa para você trocar. Você não tem essa roupa no seu guarda-roupa, você não tem essa roupa no teu roupeiro. A roupa da purificação, da santidade, ela não está no teu roupeiro, na tua mala, você não vai encontrar lá. Essa roupa está no roupeiro de Deus e Ele manda trazer para trocar. O anel você não vai trazer consigo, o anel o Pai vai mandar trazer e te dar de novo o direito formal de pertencer à família. A sandália do pé você não vai achar em sapataria nenhuma. Não adianta, não pense que você precisa do sapato, da sandália antes de vir para a fazenda. Não pense que você precise da roupa ou do anel que você perdeu antes de vir para a fazenda. Venha para a fazenda, porque é ali que o Pai, Ele providencia a pureza, a autoridade,
a filiação para você estar com Ele novamente. Não espere ter esses artigos antes de vir. Venha e você vai se surpreender. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o teu chamado. E eu espero que, se você que me ouviu é um filho perdido, ou se você teve um passado que te machuca porque as pessoas te lembram dele, conversa com a gente, seja no direct, seja nos comentários, de alguma forma, entre em contato conosco, porque a gente quer orar por você, a gente quer dirigir as nossas orações para você, para que você tenha força de acreditar na história verdadeira. E se você ainda não veio para a fazenda, que você tenha força para vir. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.